Aqui é Ezequiel de Oliveira, vamos conversar hoje a respeito de geopolítica e escatologia bíblica. No campo da geopolítica, um acontecimento importante que eu gostaria de destacar é a eleição nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump foi eleito presidente novamente dos Estados Unidos e, como sua primeira medida, ele anunciou que irá colocar como chefe do Departamento de Eficiência Governamental o empresário Elon Musk. Para quem não sabe, Elon Musk é um entusiasta do campo da inteligência artificial. Ele defende uma nova ordem mundial pautada na inteligência artificial. Através de uma das suas empresas, dentre as quais tem a Neuralink, essa empresa ela criou um protótipo chamado chip cerebral. Qual que é esse protótipo? A intenção deles é introduzir um chip cerebral justamente na região do neocórtex, na testa dos seres humanos, na região onde há tomada as decisões. Então eles querem introduzir um chip cerebral para que venha solucionar os problemas de mal de Parkinson, a paralisia, pessoas que estão tetraplégicas, eles prometem que através do uso desses chips as pessoas voltarão a ter mobilidade, vão ter movimento novamente. É o que eles prometem. Além disso, eles prometem também que através desse chip cerebral as pessoas não precisarão mais usar palavras para se comunicar. Quem estiver conectado na internet, na rede, através desse chip cerebral, apenas com pensamentos eles vão conseguir se comunicar. Também a promessa é que não haverá mais necessidade de estudo. As pessoas não precisarão mais estudar. Por exemplo, aprender o curso de inglês. Você não precisa mais fazer o curso de inglês apenas falando com a Alexia. Alexia, eu quero aprender inglês. Eles baixam esse curso de inglês e lançam na memória da pessoa. Isso é o que o Elon Musk está prometendo através da sua empresa Neuralink. Então, a promessa é de que haverá um upgrade aos seres humanos, tornando os seres humanos superiores, mais inteligentes, mais perspicazes. No entanto, a gente precisa fazer a seguinte indagação. Esses chips terão capacidade de fazer a leitura mental. Tá? E para você que está achando isso estranho, achando que é pouco provável de acontecer, basta você dar uma pesquisada no Google. Vai lá e dá uma googada e pesquisa a respeito dos fones de ouvido da Apple. O telefone da Apple ele já está vindo com fones de ouvido e no final desse fone eles têm eletrodos. E através desses eletrodos a pessoa coloca o fone do ouvido, através dos eletrodos já faz um scanner e um mapeamento dos pensamentos da pessoa. Já existe, foi registrado em 2023 essa patente. Uau, eu também fiquei impressionado quando eu vi isso no primeiro momento. Acredito que também você deve ficar impressionado com essa tecnologia. Então a pessoa, por exemplo, pensa em adquirir uma camisa de futebol de um time. Naquele momento em que a pessoa pensou, o fone de ouvido ele faz o scanner do pensamento, sem necessidade de usar a palavra. O próprio fone manda a mensagem para o celular então sugestiona a compra, a aquisição de camisa de futebol, apenas com o pensamento. Então, olha só o tamanho da tecnologia que está vindo. Mas eles apresentam somente os lados positivos, os benefícios. Mas os malefícios eles não falam. Então a gente precisa indagar. Eu acredito que é algo muito temerário e perigoso. Por quê? Porque se a pessoa aceitar esse implante cerebral, ela estará abrindo a porta da sua alma para esses globalistas entrarem. Como assim? A nossa mente, pessoal, é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, a pessoa que aceitar esse chip cerebral, ela estará abrindo, a oportunidade para que essas pessoas venham, se não tiverem bom senso, se não tiverem justiça e cuidado no coração desses homens, podem uma hora ou outra eles usarem essa tecnologia para tentar manipular os pensamentos dos seres humanos através de um comando de computador. E a Bíblia afirma que chegará a esse ponto. Para você ter uma ideia, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, diz assim: E a todos será obrigado, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, serás obrigado a aceitar uma marca na mão direita e na testa, a fim de que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tem essa marca, a marca da besta. Então você pode estar se questionando, Ezequiel, você está dizendo então que esses chips do Elon Musk é a marca da besta? Ainda não é. Porque num primeiro momento esses chips eles serão apresentados como algo benéfico, que vai favorecer a humanidade, que vai curar doença, que vai deixar o ser humano mais inteligente, mais capaz, vai dar um upgrade, tudo bem, até aí tudo bem. E eu acredito que o Elon Musk tem boas intenções. No entanto, pode chegar um momento em que essa tecnologia chegue nas mãos de uma pessoa inescrupulosa, uma pessoa sem princípio, uma pessoa sem limite moral, e essa pessoa possa usar
essa ferramenta como instrumento de controle social e manipulação das massas, influenciando a própria mente das pessoas, interferindo na nossa liberdade de crença, na nossa liberdade de consciência e interferindo na nossa liberdade religiosa, o que é o mais preocupante. Porque a Bíblia afirma que sim, num dado momento, essa tecnologia vai chegar nas mãos da governança global, do líder, o chefe de Estado, que a Bíblia qualifica ele como o anticristo. Então, quando chegar essa tecnologia nas mãos dessa pessoa inescrupulosa, aí sim, será a marca da besta. Terá o propósito de controlar as pessoas e influenciá-las para o mal. Para você ter uma ideia. Aí você pode estar dizendo, mas eu duvido que essa nova ordem mundial aconteça breve, vai demorar muito tempo. Você pode estar pensando, eu duvido que essa história da nova ordem mundial se concretize, porque afinal de contas é tudo teoria da conspiração, eu não acredito que possa haver uma governança global, um governo único. Mas pessoal, não é algo que a gente tira da nossa cabeça, tá? Existem muitos estudiosos no campo da geopolítica que afirmam que sim, o globalismo, a nova ordem mundial não se trata de uma teoria de conspiração. Se você for pesquisar ali no Google o que é uma nova ordem mundial, o que é globalismo, vai aparecer no Wikipedia o conceito de teoria da conspiração, de que haverá uma nova ordem global administrada por um governo único. Então tudo isso eles consideram como teoria da conspiração. Por quê? Esses globalistas que controlam o sistema, eles colocam isso para as pessoas não acreditarem no globalismo, não acreditarem que haverá uma nova ordem, para que as pessoas comuns não tenham conhecimento da verdade, do que eles estão fazendo, do que eles estão planejando. E de fato, a nova ordem mundial é real. Já existem alguns políticos que estão defendendo essa ordem, como Vladimir Putin. O globalismo é real. Existem inúmeras literaturas que apontam que isso é verdadeiro, dentre os quais eu cito um livro chamado Contra a Democracia. Esse livro defende uma ideia de uma governança global. Para você ter uma ideia, lá em 1995 foi criada uma comissão chamada Comissão da Governança Global. E dentro dessa comissão teve pessoas importantes que fizeram parte, dentre as quais eu destaco o ex-presidente do Banco Mundial da época. Então, pessoas que já formaram uma comissão global com a intenção de fazer com que essa governança global surja, mais cedo ou mais tarde. Então, nós estamos percebendo que nos últimos anos tem se levantado vários organismos internacionais, como, por exemplo, Banco Mundial, OMS, Organização Mundial da Saúde, também tem âmbito global, OMC, Organização Mundial do Comércio, também tem âmbito global. Então, tem sido criado nos últimos anos vários organismos de âmbito de competência mundial. Então, tudo isso empurrando a população global para aquilo que eles acreditam, para aquilo que eles querem, que de fato é constituir sobre as nações uma governança global única. Tá, pessoal? Então, essa é a intenção deles. E qual que é a narrativa, a desculpa que eles querem forjar, criar, construir essa governança? Eles dizem que quando acontece um problema global, como por exemplo aconteceu com a pandemia, eles acreditam que a soberania nacional acaba trazendo prejuízos. Vou dar um exemplo para você entender. Com a pandemia, vários presidentes tomaram decisões diferentes. O presidente de um país tomou uma decisão de uma forma, o presidente do outro país tomou decisão de outra maneira. Isso acabou interferindo, né? Não cumpriu aquilo que eles realmente queriam, que era fazer um lockdown geral, que era fazer com que a pandemia fosse estancada através do lockdown. Então, em razão de que há essa divergência de opinião entre lideranças políticas, a intenção deles é que, em face dos problemas globais, o mundo não pode, decisões importantes, né, que afetam o mundo todo, não podem ficar nas mãos de políticos ignorantes. Então, eles estão propondo que haja uma elite iluminada que venha governar o planeta. Então, eles trabalham para isso. Eles querem transferir o poder, abolir a soberania das nações e transferir o poder, concentrar o poder nas mãos de poucos, através dessa proposta de um governo único global. E se mesmo diante de todas essas provas que eu já citei, existem livros, existem documentários, já foi criado comissões para debater a criação dessa governança global, existem vários organismos criados nos últimos anos, se tudo isso não existisse, né, se não houvesse todas essas provas, você olhar somente para a Bíblia já vaticinou que isso iria acontecer. Então só a Bíblia Sagrada, que nós cristãos devemos acreditar que é a verdade absoluta, só com ela já seria o suficiente. Que mais cedo ou mais tarde o mundo terá um império global. E onde está escrito isso? Eu vou ler para você.
Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 7 a 8 diz assim: E foi permitido a essa governança global fazer guerra aos santos, ou seja, ela vai se opor ao cristianismo, se opor à Bíblia, se opor a Deus e vencê-los. Então vai ser permitido vencer os cristãos. Muitos vão ser presos, outros vão ser mortos, a grande maioria terá que fugir e viver em florestas, em selvas e esperar o retorno de Cristo para a terra, ao final dos 7 anos. A partir do momento que o anticristo assinar o acordo de paz de 7 anos, ao final dos 7 anos Jesus Cristo volta. Essa é a promessa na Bíblia Sagrada. Então aqueles que são cristãos, que não quiserem aceitar a marca da besta e o domínio do anticristo, terão que fugir. Então aqui o anticristo diz que vai vencer os cristãos. E deu-se poder sobre toda a tribo, língua, quer dizer etnia, né, e nações. Então nunca da história da humanidade aconteceu de um império conseguir governar todas as nações. O Império Romano ele conseguiu dominar parte da Europa e parte da Ásia e do Oriente Médio, mas jamais conseguiu abarcar todas as tribos, todas as etnias e todas as nações. Agora a Bíblia afirma que quando surgir essa governança global, ela terá domínio e autoridade sobre todas as nações, sobre todas as línguas. Então, quando você vê surgir essa governança global, não ache que é uma coincidência, não ache que é algo por acaso, mas foi tudo planejado e foi tudo profetizado pela Bíblia Sagrada. E diz mais, diz assim: E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui a Bíblia está sendo clara ao dizer que existe um livro nos céus chamado Livro do Cordeiro, ou seja, o livro de Jesus Cristo, da vida dele. Todo aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, essa pessoa ela é salva, então o nome dela é arrolado nos céus. Então não busque holofotes, glórias desse mundo, não queira que o teu nome esteja escrito na calçada da fama, mas busque antes que o teu nome esteja escrito e arrolado nos céus, no livro da vida, porque é o mais importante, o mais fundamental. Aqui está dizendo que todos aqueles que não aceitaram Jesus, que rejeitaram Jesus, estes, contrapartida, irão adorar o próprio anticristo. Por que eles vão adorar? Porque eles não têm os seus nomes escritos no livro da vida e, portanto, não são salvos. A alma deles não está salva. E por isso eles, em contrapartida, irão prestar culto, irão adorar o próprio chefe de Estado dessa governança global. Para finalizar, eu gostaria de ler mais uma parte da Bíblia que fala a respeito dessa governança. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 4. Diz assim: Ninguém vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. Apostasia é espírito de separação. Separação de Deus e separação entre os casais. Você já percebeu que tem um alto índice de separação? Pois bem, é o espírito da apostasia trabalhando. Já percebeu que as pessoas não querem mais saber de Deus? Elas vão na igreja só para se crismar e depois, quando se casam ou então quando morrem, elas não buscam mais a Deus? Essa é a realidade, a triste realidade da grande maioria das pessoas. Elas estão se distanciando cada vez mais de Deus. Então esse é o espírito da apostasia. Separação daquilo que é errado, separação daquilo que é certo, separação de Deus e também separação entre os casais. E após essa apostasia se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui a Bíblia qualifica o anticristo como um homem do pecado que vai ser conduzido à perdição. E ele vai conduzir milhões junto com ele para essa perdição. O qual se opõe e se levanta sobre tudo que é de Deus, a ponto de assentar-se como Deus, ostentando ser Deus. Então aqui está dizendo que ele vai tentar ocupar no coração dos seres humanos a adoração que é devida somente ao Deus vivo. Então ele vai ser apresentado como alguém eloquente, simpático, que resolveu os problemas do mundo, que perdoou as dívidas das pessoas, acabou as guerras, afinal de contas, propôs o acordo de paz de 7 anos. Então ele será apresentado como o salvador do mundo. E nesse momento ele vai exigir adoração. Ele vai dizer, então, já que eu sou o salvador do mundo, eu quero que vocês me adorem. Então ele vai exigir adoração que é devida somente a Deus. Ele vai querer roubar essa adoração e querer ocupar o coração dos seres humanos. Então por isso que a Bíblia chama ele do filho da perdição. Quem se encantar pelas mentiras e pela narrativa dele terá o mesmo destino eterno que ele vai ter. Para finalizar, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 e 10 diz assim: Então será revelado o perverso. Aqui está qualificando ele como perverso, pecador. A quem o Senhor Jesus matará pelo sopro da sua boca. Olha só, Jesus só vai dar um assopro nele quando Jesus voltar para a terra. Jesus vai destruí-lo apenas com o sopro da boca. Então um homem, por mais poderoso que pareça, um homem por mais que tenha poder bélico, armamentístico ou que esteja equipado com militares, com exército de todas as nações,
não será páreo a Jesus Cristo, porque ele é o Rei dos Reis, ele é o próprio Filho de Deus. Então Jesus vai destruí-lo apenas com um sopro da sua boca. E destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de engano, e com sinais de mentira para enganar os que perecem, pois não colheram o amor da verdade a fim de serem salvos. Novamente aqui a Bíblia está deixando claro, fazendo uma distinção entre dois grupos de pessoas. Então aqueles que amam Jesus, que acolheram a verdade do Evangelho, acolheram a Bíblia Sagrada como a verdade, deram crédito, confiaram, creram, essas pessoas serão salvas. Jesus vai levar essas pessoas no evento chamado o arrebatamento da igreja. A igreja cristã genuína será retirada da terra nesse momento. Aqueles que ficarem para trás, que rejeitaram o convite de Jesus, que rejeitaram o amor da verdade, que foram incrédulos, que desprezaram, que zombaram da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e não deram crédito, não acreditaram, essas pessoas estão perecendo, estão caminhando para o inferno. Então esses que estão caminhando para o inferno e perecendo, segundo a Escritura, são as pessoas que aceitarão a marca da besta e são as pessoas que aceitarão o domínio e o governo do anticristo. Para você entender, uma pessoa que está em adultério, ela está debaixo do poder e da autoridade de Satanás, porque Jesus Cristo e a Bíblia, eles primam pelo casamento, pela fidelidade conjugal entre o homem e a mulher. Então todo adúltero, ele está em trevas, ele está debaixo do domínio de Satanás. Então é uma questão espiritual. No momento em que o anticristo se revelar, essas pessoas que estão em trevas, estão debaixo do domínio e do pecado, essas pessoas facilmente, pelo espírito, o espírito delas, o coração delas vai instigá-la a aceitarem o anticristo. Para você ver que a questão espiritual é muito séria. Está além da vontade do ser humano. Então a questão espiritual envolve as decisões, o coração, a alma, o espírito da pessoa. Então quem está em pecado tomará partido e estará do lado do anticristo, do lado de Satanás. Então eu pergunto para você, de que lado você estará? Jesus está te fazendo um convite nessa tarde. Eu creio que o Espírito Santo tem tocado no meu coração para fazer essa mensagem. Eu acredito que nós somos a última geração. Não pense você, eu tenho 20 anos. Quando eu chegar aos 70 anos eu vou para uma igreja cristã, eu busco a Deus, eu me acerto. Talvez você não tenha essa oportunidade, você não tenha essa chance de chegar lá. Porque se nós estivermos certos, nós somos a última geração. Porque Jesus está às portas, Ele está voltando. E que o teu reino venha, Jesus. Não dá para mais aguentar, né? Tanta maldade nesse mundo. Nós que somos cristãos devemos ansiar realmente pela vinda do Messias, pela vinda de Jesus Cristo. Porque o mal tem se multiplicado demais sobre a face da terra. Então fica esse convite para você. Busque a Deus enquanto é tempo. Porque até que Jesus venha, ainda o amor de Jesus está derramado sobre a humanidade. Há oportunidade de salvação. Há oportunidade de arrependimento e conversão. Agora, a partir do momento que Jesus voltar, aí não haverá mais oportunidade para ninguém. O tempo acabou. Por isso que a Bíblia fala em fim dos tempos, não fala em fim do mundo. Tá? Você não pode confundir. Fim do mundo não vai haver, porque o mundo vai continuar existindo. Jesus vai voltar para a terra com seus anjos e vai estabelecer o reinado milenar. Jesus vai começar a governar. Então, quando Jesus fizer isso, Ele vai governar com os cristãos na terra, com os salvos. O fim dos tempos é para os perdidos, para aqueles que estão, como exemplo eu citei, no pecado do adultério, na mentira, no roubo, na incredulidade, na dissimulação, na falsidade, na falta de perdão, no ódio, no rancor, na mágoa. Essas pessoas estão em trevas e essas pessoas estão sendo enganadas pelo pecado. Então, se elas morrerem nessa condição, ou se Jesus voltar e essas pessoas estiverem debaixo dessa condição, essas pessoas terão o mesmo destino eterno com o anticristo, serão condenadas, porque Jesus vai separar o joio do trigo. Na sua volta à terra, Jesus vai separar como um rei o joio do trigo, vai separar a ovelha dos bodes. As ovelhas Ele vai colocar à sua direita e os bodes Ele vai separar à sua esquerda e lançá-los no fogo do inferno. Para encerrar, pessoal, gostaria de trazer agora a lembrança, a história da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela foi até o poço de Jacó e ela se encontrou com Jesus. E naquele momento Jesus pediu água para ela. Aí ela se recusou da água para Jesus, porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus e Jesus era judeu. Aí quando ela se recusou em dar água para Jesus, Jesus disse para ela: mulher, se você soubesse quem está falando com você, se você soubesse que eu sou o Messias, você me pediria água e eu lhe daria água da vida, que faria jorrar dentro de você uma fonte de vida eterna. Aí ela desejou ter aquela água.
Aí Jesus falou, vai e chama teu marido. Ela disse assim, eu não tenho marido. Aí Jesus falou para ela, disseste bem, porque já foste casada 5 vezes e agora o homem que você vive não é teu marido, você está apenas amasiada. Com aquelas palavras, Jesus revelou toda a vida dela. A Bíblia não entra em detalhes, mas muito provavelmente os divórcios que ela teve, os 5 divórcios, em alguns casos ela não soube perdoar, guardou mágoa e ressentimento e foi e se separou do marido. Em outros casos ela mesma adulterou e traiu o próprio esposo. Em outros casos ela mesma foi traída. Enfim, mas Jesus trouxe uma mensagem de arrependimento para ela. Jesus expôs que haveria necessidade, primeiro, ela se converter, primeiro, ela mudar de postura e de vida, para que ela pudesse receber dessas fontes da água da vida. E no mesmo momento ela decidiu, pessoal, ela decidiu crer. Ela disse, eu vejo que você é um profeta, e eu quero dessa água, me dá dessa água, para que eu não precise buscar em nenhuma outra fonte. Talvez você que está me ouvindo é uma pessoa que já buscou em várias fontes, preencheu o vazio da tua alma. Procurou em festas, em baladas, procurou preencher o vazio da tua alma através da euforia do álcool ou da euforia das drogas, mas não conseguiu. Não conseguiu preencher o teu vazio. Porque a Bíblia Sagrada fala, através de Salomão, Salomão buscou preencher o vazio da alma através dos bens materiais, adquiriu muitas riquezas, adquiriu fama, poder, se casou com várias mulheres, e ele diz, é tudo vaidade, porque nada desse mundo que é passageiro, que é momentâneo, pode preencher o vazio da nossa alma, a não ser a presença do Espírito Santo. Naquele momento em que a mulher samaritana pediu dessa água espiritual, Jesus deu para ela. Naquele momento ela se converteu. E naquele momento ela não precisou mais buscar água em lugar algum, porque o vazio da alma dela tinha sido preenchido. Então eu te convido, você que está me ouvindo nessa tarde, busque o Senhor Jesus numa igreja. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão para Deus, porque é necessário 3 coisas para alcançar a salvação. Primeiro, arrependimento dos pecados. Se arrepender dos teus pecados. Segundo, confessar para Jesus que Ele é o teu Salvador, o teu Senhor, e Ele é o único que pode te perdoar. E lá em 1 João, capítulo 1, diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, se você confessar, se arrepender, Ele vai te perdoar. E a partir de então, iniciar uma nova vida. Viver em novidade de vida. E não mais praticar aquilo que é errado, aquilo que a palavra de Deus condena. Fazendo essas 3 coisas, você terá o batismo com o Espírito Santo. E não precisará mais buscar preencher a tua alma em outras fontes. Em baladas, em festas, ou na euforia do álcool, das drogas. Porque Jesus, Ele traz sentido, Ele traz propósito, e Ele preenche o vazio da nossa alma. Ele traz completude para nós. Porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E sem Ele não há salvação. Então eu te convido, busca Jesus enquanto é tempo, porque Ele te ama. Ele está tocando no meu coração para falar isso para você, porque Ele quer você. E Ele diz assim, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz mais, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Que você possa encontrar Jesus na tua vida. É o que eu desejo. Um beijo no teu coração, fica com Jesus. Um grande abraço.